Olá a todos, o meu nome é Luís Alfeia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Então eu hoje quero falar com vocês sobre porque é que os salários são baixos. É um tema que nós vemos várias vezes aparecer nos jornais, os políticos a falarem sobre isso. Temos de aumentar os salários, vamos aumentar o salário mínimo, blá 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 blá. Quando, na verdade, a razão pela qual os salários são baixos é devido aos políticos, devido aos governantes deste país e não devido aos empresários, aos capitalistas malvados que eles não querem pagar salários elevados. Não poderia estar mais longe daquilo que é a realidade, porque qualquer empresário quer pagar o máximo possível ao seu colaborador. E agora vocês dizem, não, isto não é bem assim, não é bem assim. Não? Então experimentem ser empresários e pagar baixos salários. O que vocês vão perceber é que não vão conseguir ter uma boa produtividade. Não tendo uma boa produtividade, não são capazes de produzir valor. Não sendo capazes de produzir valor, adivinhem, não conseguem ganhar dinheiro. Portanto, as pessoas têm de estar satisfeitas para produzirem valor. E para produzirem valor, têm de estar satisfeitas com as condições de trabalho que têm. E, portanto, qualquer empresário quer que as pessoas estejam e se sintam bem no seu trabalho, que, por sua vez, não é? É uma grande parte da sua vida, e quer conseguir criar postos de trabalho que as pessoas sintam-se satisfeitas a trabalhar. Até porque, se não estiverem satisfeitas, o próprio empresário não vai conseguir beneficiar do trabalho e do posto de trabalho que criou. Portanto, para me ajudar aqui neste vídeo, vou passar aqui ao Dr. Finanças e vamos experimentar aqui uma pessoa em Portugal continental, não casado, com nenhum tipo de dependentes, ok? E a receber um ordenado que são 760 euros. No momento que estou a gravar este vídeo, vai subir, se não me engano, para os 810 para o ano que vem. Depois vai receber também os 2 subsídios por inteiro, em duodécimos, ou seja, todos os meses recebe em vez de receber quando for de férias. E depois, remuneração vai ser a máxima não taxada, permitida por lei, que são 6 euros por dia, 22 dias trabalhados, que é o normal, ok? E vemos aqui que uma pessoa ganha 921 euros líquidos, ok? Depois de impostos, é aquilo que a pessoa recebe entre subsídio de alimentação, subsídio de férias, ou seja, os duodécimos, e o seu ordenado base, a pessoa recebe 921 euros e 14 cêntimos, ok? Depois vemos aqui o custo mensal para a empresa e também o custo anual para a empresa, que, na verdade, aquilo que interessa é o custo anual para a empresa, não é? Porque a empresa funciona uma coisa ao ano, não é uma coisa por mês, é uma coisa por ano, vê o custo que o trabalhador teve e o valor que ele produziu, não é? E logicamente que uma empresa só pode pagar a um trabalhador aquilo que ele produziu, não é? No mínimo dos mínimos tem de se pagar ele próprio e o objetivo é que seja mais, não é? Para ter lucro. Consumir mais recursos, não é? Do que aquilo que eles produzem, vai ter de ser despedido, porque entretanto a empresa vai estar a perder dinheiro e vai ter de falir, não é? Portanto a empresa tem de ganhar dinheiro para se manter ativa, não é? Portanto 14.619 euros há de ser o valor mínimo para ter uma pessoa full time em Portugal, ou seja, são quase 15 mil euros, mas vamos pôr aqui 14.000, ok, 619 euros. E agora vamos meter aqui menos 20%. Como vocês podem ver, dá 11.695,20 cêntimos, ok? Ou seja, quase 12 mil euros, 11 mil e pouco por ano, ok? E vamos dividir isto por 12 meses para ver quanto é que vai dar. E depois vocês podem ver aqui 974. Ou seja, eu pus menos 20% e não chegou, portanto tem de ser mais. Portanto vamos novamente aqui, ok? 14.619, ok? E vamos pôr aqui menos 22% e dá 11.402, vamos pôr aqui a dividir por 12 novamente, dá 950, ainda não chega. 3 dias depois, 14.619 menos 24%, e será que chegamos lá? Vamos ver, a dividir por 12 e quase que chegamos lá. Portanto, qualquer pessoa, como vocês acabaram de ver aqui, paga tranquilamente 25% de impostos. Portanto, uma pessoa receber o salário mínimo, como vocês estão aqui a ver, paga entre 25% facilmente em impostos. Neste caso aqui, estamos aqui a falar simplesmente em segurança social, ok? Porque a segurança social mínima que qualquer trabalhador full-time em Portugal tem de pagar são 264 euros e não sei quantos cêntimos. Eu posso vir buscar aqui, porque eu até publiquei isto no Twitter. Como vocês podem ver, exatamente, 264 euros e 10
cêntimos. Isto é o valor para um salário mínimo em Portugal. E eu percebo que há muitas pessoas que nem sequer sabem deste número. Pensam que é um número que veio no recibo de vencimento, não é? Que é os 11% do rendimento. Só que na realidade esse número não é verdade, porque o Estado, não é, engana as pessoas a dizer a empresa paga o restante. Logicamente que a empresa em si não vai pagar nada. Não é? A empresa não pode pagar uma coisa que não vai ser o trabalhador a produzir. Imaginem vocês contratarem um empregado e estar-lhe a dar dinheiro. Vocês não dão dinheiro ao empregado. Não é? Aquilo que vocês fazem, não é, quando contratam um colaborador é ele vai-se pagar a ele próprio e dar lucro à empresa. Caso ele não seja capaz de produzir valor para se pagar a si próprio e produzir valor e lucro para a empresa, vocês vão ter de o despedir. Porque caso esteja só a consumir recursos e não a produzir, o que é que vai acontecer? Vocês vão ter de falir a empresa ou despedir o colaborador. É lógico, não é? Portanto, o valor real são os 264,10€ e não os tais 80 ou 90 euros que aparecem no vosso recibo, ok? Caso vocês recebam o ordenado mínimo, ok? E depois perguntam-se, ok, mas isso são as pessoas de ordenados baixos. Então, e se o ordenado aumentar? Bem, se o ordenado aumentar, só piora. Deixa-me mostrar-vos aqui. Vamos imaginar um cenário onde agora esta pessoa já não recebe 760€ porque foi promovida e agora recebe 1.500€, ok? E recebe, novamente, os dois subsídios por inteiro em duodécimos e também recebe 6€ na mesma, que é o máximo permitido por lei, de subsídio de alimentação não taxado, ok? Caso recebesse mais, depois isso também era taxado, portanto não vamos pôr aqui, vamos pôr 6€ por dia. Ou seja, ia dar ao mesmo se eu metesse mais no vencimento base ou mais na remuneração por subsídio de refeição, porque isso é taxado na mesma, portanto não faz sentido. Pronto, não faz sentido. Vemos aqui que a pessoa agora recebe 1.400€ líquidos. Vemos aqui os 1.800 brutos, mas na verdade o que interessa é aqui novamente o custo mensal para a empresa. E então, como vocês podem ver aqui, são quase 2.300€ e por ano, como vocês podem ver aqui, são os 27.000 e quase 500€. Portanto, vou aqui à calculadora novamente e então vamos lá fazer a conta. 27.439, ok? Menos 25% é igual a 20.000€ e 579. Mas, como vocês podem ver, 1.413 vezes 12, ok? São 16.956, ou seja, ainda é mais do que 25%, ok? 3 dias depois, 17.835, isto são os 35%, agora vamos dividir por 12, 1.486, ou seja, ainda é um bocadinho mais do que 35% que esta pessoa desconta. Agora eu pergunto, será que isto não tem impacto naquilo que são os salários baixos? Será que esta não é a razão? Será que a razão são os empresários que não querem pagar salários altos? Será? Ou será que é o governo que não quer que vocês recebam muito dinheiro? Pergunto-vos, qual é que é a razão? Impostos elevados ou empresários malvados? O custo de vida em Portugal gira em torno de 1.600 a 2.300€ para duas pessoas, isto de acordo com o Eurodicas, ok? Portanto, será que pagar 35%, ok, de impostos, Segurança Social e IRS, para uma pessoa que está a ganhar 1.500€ é justo? Será que ser taxado em 20 a 25% de impostos para uma pessoa que está a receber 760€ é justo? Deixo-vos aqui a pergunta também. Portanto, agora que já sabem aqui algumas coisas que eu acho que há muita gente que nem sequer sabe, ok, a quantidade de impostos que as empresas têm de pagar. E agora vão dizer, são as empresas que pagam, não é os trabalhadores. Novamente, volto aqui a dizer, a empresa não consegue pagar uma coisa que o trabalhador não produz. Porque caso o trabalhador não produza o suficiente para se pagar a si próprio, inclusive a sua segurança social, a empresa vai ter de despedir o trabalhador. Ou então vai ter de falir porque não está a conseguir gerar valor suficiente para se pagar a si própria, não é? As suas próprias despesas, não é? E então o que vai ter de acontecer é que vai ter de fechar a empresa. Portanto, das duas uma, ou o trabalhador consegue gerar muito valor para pagar estes impostos altíssimos, ou então está preso a um trabalho com o salário muito baixo, ok? Portanto, eu pergunto-vos, será que é justo pagar 25% de impostos sobre um salário mínimo? É a primeira questão que deixo. E a segunda, será que é justo, ok, estar a pagar 35%, 50% quando o nosso salário começa a ser 1.500, 2.000€? Será que isto é justo? Porque isto são os impostos reais. Isto é aquilo que é a verdade. Porque não interessa, ok, aquilo que aparece no vosso recibo de vencimento de 11% mais o IRS. Isso não interessa. Aquilo que interessa é qual é que é o custo mensal, ok, para a tua empresa e quanto é que tu recebes limpo.
Isso é o que interessa. Se a empresa tiver de gastar 4.000 euros para tu receberes 2.000 limpos, tu achas que isso não tem impacto naquilo que é o teu salário? Será que a empresa não te conseguia pagar 4.000 e tu recebias 3.000 se os impostos fossem mais baixos? Claro que sim, porque aquilo que interessa, a empresa nunca olha, ok? A empresa nunca olha para aquilo que é o teu salário líquido. A empresa olha para aquilo que é o custo total. Quanto é que me vai custar por mês ter aqui uma pessoa? É isto que o empresário olha. E aqui no final deste vídeo eu quero deixar um desafio para todos aqueles que acham e que dizem assim, não, sim senhora, os governantes, ok, que nós tivemos até ao dia de hoje, pós 25 de Abril, desde temos uma democracia, foram sempre excelentes, fizeram um trabalho fantástico e a razão pela qual a Roménia já nos passou, em termos financeiros, é porque nós temos maus empresários e empresários malvados que não querem aumentar os salários. Se acham isso, então eu deixo-vos aqui um desafio. O desafio é muito simples. Criem uma empresa em Portugal e criem esses postos de trabalho bem pagos. É este o meu desafio. Criem uma empresa em Portugal e criem esses postos de trabalho bem pagos em Portugal. Se vocês conseguirem fazer isso, os meus parabéns, é bom porque mais pessoas vão ter melhores postos de trabalho, ok? E mostram aos outros como é que conseguem fazer com este nível de carga fiscal. Se vocês conseguirem fazer isso, fantástico, mas já existem grandes empresários em Portugal e eles têm uma grande dificuldade em darem boas condições às pessoas e certamente queriam dar melhores condições ainda se não existisse, ok, esta carga fiscal que existe, que só prejudica, ok, as pessoas mais pobres e não os mais ricos. Porque uma pessoa mais rica não tem dificuldade em pagar 50%, 30% de impostos. Não tem grande dificuldade. Essa pessoa que recebe, por exemplo, 2, 3, 4, 5 milhões de euros, mesmo que lhe leves 50% do ordenado, ela ainda fica com muito dinheiro. Eu não estou a dizer aqui que acredito nisso e que isso é moralmente correto, porque eu sou completamente contra isso, acho que é completamente imoral. Longe de mim, eu enquanto libertário, estar a dizer que a pessoa que é rica não precisa do dinheiro. Não, não, não. O dinheiro é dela, ela é que o ganhou e claro que sim, o dinheiro é dessa pessoa. Agora, a verdade é que quem é que prejudica mais? Os pobres ou os ricos? Os pobres. Logicamente, quem prejudica é os pobres. O Portugal é um país de pobres. E pensa que vai ser o Estado o salvador. Mas o Estado, como alguém um dia disse, okay, um grande homem, disse, o governo é o problema e não a solução. E eu espero que um dia o meu país perceba isso. Um grande abraço e até à próxima.